Sueli, tem uma questão aqui que eu não sei se ela cabe para agora, mas eu vou falar a respeito dela, e eu acho que isso pode ficar para a gente discutir depois, que eu acho que também vai ser um tema muito interessante, que é como lidar com a culpa ao dizer não. E, assim, seria um outro tema, né? Porque a gente está falando, eu acho que isso tem a ver com um pouco de necessidade de agradar os outros, e aí a gente pode, depois, em um outro momento, falar a respeito disso, porque isso é característica em NFJ e NFP, né? Aqui já é uma outra história, mas eu acho que a gente pode pensar aqui um pouquinho dessa questão do agradar o outro, é que a timidez ela pode ter raiz na nossa necessidade de que a gente tem que ser perfeito, que tudo tem que se sair muito bem, porque dizendo que ela é um medo de errar, a gente pode dizer que a gente tem uma preocupação excessiva de como a gente vai ser visto, de como vai ser o nosso desempenho, de agradar, de sair tudo bem, de dizer não, inclusive. Como é que essas coisas se misturam aqui, Sueli? Você pode me ajudar nesse Bom, sentido? realmente é um tema para a gente esmiuçar mais. Uhum. Quando eu digo não, eu estou contrariando a outra pessoa. Em algum momento da minha vida, alguém me mostrou que se eu falo não, eu não sou querida, eu não sou amada. Quando a pessoa tem medo de dizer não, além da predisposição de alguns dos introvertidos, isso acaba sendo reforçado por algum aprendizado na vida. Por exemplo, o pai ou a mãe que chega assim, filho, faz tal coisa para mim. Ah, mamãe, agora não. Nossa, filho, sério, você não vai fazer isso para mamãe? Meninos bonzinhos fazem, meninos bonzinhos obedecem. E aí a mãe dá aquele gelo na criança, o pai dá aquele gelo na criança, e a primeira relação de amor que a criança tem é com a mãe, com o pai. Se ela sente uma rejeição por conta de algo que ela fez, ela vai aprender aquilo e vai começar a agir o contrário. E aí ela leva isso para a vida. Tudo que a gente vivencia com os nossos pais acabam interferindo na nossa vida, porque é a primeira relação intensa que a gente tem. E nós somos dependentes deles, né? Nós ficamos dependentes deles, principalmente na primeira fase da infância. Então, tem a ver com a autoaceitação, o problema de não conseguir dizer não, também a questão de fazer tudo certo. Para uma criança dói quando um pai ou uma mãe fala assim, você não serve para nada, você não consegue fazer as coisas certas. E aí você entra numa outra questão, que é quando a pessoa desenvolve alguns transtornos obsessivos, porque tudo tem que ser perfeito, a pessoa deixa de viver, por quê? Porque a vida dela é fazer as coisas, tudo à volta dela tem que estar perfeito. Né? Tudo isso pode influenciar o jeito que a gente lida com as pessoas e pode nos afastar, pode sim trazer uma timidez contextual, de novo falando sobre isso, e as pessoas precisam saber dizer não. E eu falo que tem uma frase que eu detesto, é pesado falar isso, mas eu detesto por quê? Porque ela já refletiu muito de mim lá atrás. Essa frase é aquela: prefiro ter paz do que ter razão. Você está dizendo claramente que você prefere ser omisso, você prefere não viver do jeito que você acha que deveria e viver a vida em função dos outros. Isso está errado. Isso causa dano na nossa saúde mental. Já foi assim. E não tenho vergonha de admitir isso para vocês, não, gente. É bom por quê? Porque dá para mudar. Chega uma hora que a gente fala assim, o que não está funcionando? Por que eu não estou me sentindo bem nesse espaço em que eu estou vivendo? Neste momento da minha vida. Então, a gente precisa entender, precisa buscar ajuda, precisa buscar autoconhecimento, e faz toda a diferença para introvertidos. E extrovertidos também. Também. Sueli, uma coisa interessante em relação a isso que eu estava aqui pensando, não se trata de dizer não, mas é no sentido da gente se colocar, se impor
e colocar a sua opinião e defendê-la. Às vezes não é apenas dizer não, é dizer o que você pensa. O tímido, ele tem essa dificuldade de se colocar, de se defender, inclusive. Porque ele tem medo, né? Tudo está em cima do medo. E veja, quando você fala assim, se impor, erroneamente as pessoas falam, pensam que o se impor é eu levantar, estufar o peito e falar, vai ser do meu jeito. Sim. E não é isso, é ser ouvido. Fazer com que as pessoas prestem atenção no que você está falando, naquilo que você quer expor. Uhum. E veja, olha que interessante. Um mediador ou uma pessoa mais diplomática, ela usa assim, eu acho, tipo, eu não tenho certeza. Isso não é você colocar a sua opinião. Para não ser, talvez, muito ostensivo, uma forma da pessoa colocar a opinião própria, sem ficar naquela preocupação, será que vão ficar chateados comigo? É falar assim, olha, eu penso de tal forma. Faz toda a diferença. Porque Sim. quando eu falo, então, gente, eu acho, você já não vai ser ouvido. As pessoas vão olhar para tua cara e vão fazer assim, tá bom. Então, gente, não sei o quê. Mas quando eu falo, eu penso, eu estou dizendo que eu estou refletindo sobre o assunto, tenho uma opinião formada sobre isso. Então, é uma forma que o introvertido e o tímido podem lidar com essa questão de impor aquilo que é a opinião deles. E, gente, na boa, de vez em quando a gente também tem que falar, é o seguinte, eu quero desse jeito. E pronto. Deixa eu só complementar uma coisa. Sim. Quando a gente fala o não é libertador, é cômico, porque quando a gente aprende a falar não, as pessoas... O que aconteceu com a Sueli? Nossa, Sueli, você tá tão diferente. Tô, né? Tô adorando. Mas eles não perdem o respeito pela gente, e ao contrário do que as pessoas pensam. Quem gosta da gente não deixa de gostar. Afastam-se da gente aquelas pessoas que realmente só queriam literalmente montar em cima. Sueli, inclusive em relação a isso, eu estava pensando que, pelo menos para um grupo de introvertidos, e eu gostaria até de falar aqui um pouco, é claro que não tem muito a ver com o assunto, a gente pode, né, isso é como eu já vou dizer diversas vezes aqui, seria tema para um outro momento, para um outro vídeo, para uma outra conversa, é que muitos introvertidos, eles querem manter a harmonia, e às vezes para ele dizer não é criar uma certa desarmonia. E isso, para mim, agora falando da minha própria experiência com minha NFJ, em diversos momentos da minha vida, eu já me peguei não dizendo não, mas por quê? Porque o meu não ia criar conflitos e desarmonia e eu não sei lidar com esses conflitos. E uma das coisas no meu próprio desenvolvimento, no meu próprio aprendizado e como conselho de desenvolvimento para o meu tipo INFJ, é que eu preciso aprender a conviver com esses conflitos, né? Eu preciso aprender a dizer não e que eles são importantes também. E que às vezes a gente tenta manter a harmonia, mas a harmonia não cabe em todos os momentos. Mas aí a gente fala mais a respeito de dizer não em uma próxima oportunidade, não é, Sueli? Eu vou aproveitar e vou te dar uma coisa só para você pensar, não é nem para a gente discutir. Sim. Ok, você não está falando não porque você não consegue lidar com conflito. Só que quando a gente não fala não, a gente começa a lidar com conflito aqui dentro. E é terrível. Não adianta. Não adianta. É terrível, é dolorido e isso uma hora vai fazer muito mal. Com certeza. Com certeza. Eu costumo dizer que uma hora começa a arrebentar pelas costuras. E não é saudável, né? Exatamente. Ok. Então vamos lá. A próxima questão, uma questão que eu acho muito importante, que é a seguinte.